Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Carol e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui. Eu peço pra vocês ignorarem esse barulho de árvore no fundo, porque é o meu videogame, mas tudo bem. Bom, pra vocês que são do TikTok do like, não se preocupe que vai ter vídeo pra vocês também. Mas hoje eu vou fazer aqui um vídeo diferente, contando a história da Hunters do Dead by Daylight. Então vamos começar, né? Porque essa história é comprida, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou ler aqui a história, tá bom, pessoal? E é isso. Bom, assim que Ana aprendeu a andar... gente, Ana é a Hunters. Sua mãe começou a ensiná-la como sobreviver a uma difícil e solidária vida. Nas florestas do norte, viver em uma área extremamente remota e perigosa requeria habilidade e resiliência. Quando a luz do sol ficava muito fraca para atividades produtivas, elas se refugiavam em casa, uma velha e sólida cabana construída para resistir ao inverno mais rigoroso. Junto ao calor do coração de sua mãe, Ana descansava em seus braços, rodeada pelos poucos brinquedos e máscaras de madeira que sua mãe tinha feito para ela. Sempre ia dormir ouvindo histórias e canções de ninar. Ela tinha sonhos felizes, sem saber dos eventos que estavam prestes a acontecer e que mudariam sua vida para sempre. Ana e sua mãe espreitavam um grande alce entre as árvores. Sabiam que era presa perigosa, mas o inverno fora estava bem difícil e elas estavam quase sem comida. O medo de morrer de fome as assustavam mais do que qualquer criatura de floresta. Sem avisar, o alce se levantou, soltou um bramido e investiu na direção de Ana. Ela estava paralisada de medo, enquanto parecia que o mundo inteiro chacoalhava sobre os cascos de fera imensa. O alce estava perto o suficiente para Ana conseguir ver a fúria assassina em seus olhos, quando, de repente, sua mãe se jogou no caminho com um machado na mão. Um grito horripilante escapou dos lábios da mãe, enquanto o alce a embalava com sua galhada e a levantava no ar com toda a força que possuía. Ela golpeou a cabeça do animal com um machado repetidas vezes. Enquanto ela tentava soltá-la, com um estalo desagradável, os chifres se partiram e a mãe de Ana estava livre. A besta desabou. Ana era muito pequena para mover o corpo quebrado de sua mãe, então sentou-se com ela na clareira, onde ela ficou caída, para tentar distrair Ana dos gritos do alce maribundo. A mãe segurou a criança e cantarolou sua canção de ninar favorita. Elas ficaram assim, a caçarola e o alce cada vez mais quietos e frios, até que Ana estava sozinha numa floresta silenciosa. Por fim, ela se levantou e começou a longa caminhada de volta para casa. Ainda criança, sabia apenas o básico sobre a vida na floresta congelada para sobreviver. Seguiu seus instintos e se tornou uma só junto à natureza. Cresceu e se fortaleceu praticamente à caça. Enquanto se tornava uma predadora perigosa, sua humanidade foi se perdendo num sonho, parcialmente lembrado. Ela ampliou seu território e passou a viver das caçadas. Começou sua trajetória com esquilos, lebres, fuinhas e raposas, até se cansar deles e passar para animais mais perigosos, como lobos e ursos. Quando viajantes desavisados atravessaram sua floresta, ela descobriu sua nova presa favorita: humanos. Almas azaradas perdidas em seu território eram massacradas como qualquer outro animal. Ela gostava de ficar com suas ferramentas, roupas coloridas e especialmente brinquedos quando haviam criancinhas, mas ela nunca foi capaz de matar garotinhas. Ela as levava para casa nas profundezas da floresta. Eram preciosas e olhar para elas despertava algo no fundo do seu coração. Ela ansiava por uma maior proximidade com as meninas, que amava como se fossem suas filhas. Entre os brinquedos de madeira roubados, bonecas e livros de histórias que ela não conseguia ler, as garotas eram amarradas pelo pescoço com uma corda firmemente presa à parede. Ela não as deixava vagar pela floresta, pois certamente morreriam lá fora. Todas as vezes, as garotinhas se debilitavam e morriam de fome, frio ou alguma doença. Isso sempre deixava Ana mergulhada na dor e na tristeza. Tomada pela loucura, ela estava determinada a tentar de novo e começou a invadir vilarejos próximos para assassinar as famílias e sequestrar as filhas. Ela vestia uma das máscaras do animal que sua mãe havia feito para ela muitos anos antes para tentar acalmar a criança assustada.
Os aldeões espalharam a lenda de uma meia besta espreitando a Floresta Vermelha, a caçadora que matava os homens e comia um garotinho. A guerra acabou por chegar à floresta. Soldados alemães começam a percorrê-la em sua marcha para atacar o Império Russo em colapso. Durante esses dias sombrios, não houve mais viajantes. Os aldeões abandonaram suas casas e não haviam mais pequeninas para buscar. Apenas soldados, muitos deles com ferimentos violentos de machado. Grupos inteiros desapareceram misteriosamente. Assim que a guerra acabou, os rumores da caçadora desapareceram, engolidos pela Floresta Vermelha. Bom, gente, então essa é a história que tá lá no DED, né? Quem quiser ler também tá lá. Mas agora eu vou dar um resumo pra vocês, caso vocês não tenham entendido direito e essas coisas. Vou falar com as minhas palavras o que eu também entendi, né? Bom, gente, tudo começa com a Hunters, que no caso é a Ana, que é citada ali na história. E nisso ela morava com a mãe dela, numa floresta, assim, acho que era no meio da floresta praticamente. E tinha muitos animais selvagens que lá eles caçavam e comiam e viviam e tal. Só que como tava chegando o inverno e o inverno lá era muito rigoroso, elas precisavam achar comida porque já tava ficando sem nada. Então elas foram caçar e elas encontraram um alce que tava no meio de umas árvores. A mãe da Ana foi tentar pegar o alce e caçar ele, né? E ela acabou ficando presa no ataque do alce nos chifres dele. E nisso a Ana ficou sem reação, não conseguiu ajudar a mãe dela e acabou só paralisada olhando e não conseguiu fazer nada. E a mãe da Ana conseguiu dar alguns ataques com o machado no alce, que o alce ficou apavorado e acabou quebrando o chifre do alce e a mãe da Ana conseguiu sair. Só que ela quebrou algumas partes do corpo e a Ana não tinha como ela conseguir carregar a mãe dela, que a mãe dela era muito pesada para ela, né? E nisso a Ana ficou sem reação também e a mãe da Ana fez ela sentar do lado dela e ela ficou lá até a mãe dela falecer, né? Outra coisa também é que, tipo, não dá de saber se ela morava com o pai dela também, porque não tá escrito ali e tal, mas pelo que eu vi na fenda agora, apareceu algumas coisas do pai dela. Então, se vocês quiserem, eu trago aqui a história que tá lá na fenda também, que eu acho que vai ser bem legal. Voltando para nosso resumo. Então, a Ana teve que sair de lá, né, e teve que ir pra casa. E tendo em casa e tendo que estar sozinha, ela teve que crescer, aprender a caçar, se virar ali. E foi isso, ela foi caçando coelhos, lebres, essas coisas. Só que uma hora pra outra ela se cansou e decidiu caçar ursos, que eram umas coisas mais pesadas, né? Só que mesmo assim não estava suficiente. O que ela fez? Ela começou a caçar pessoas. Ela pegava as pessoas, matavam como se fossem os animais ali que ela estavam caçando. E junto com isso também ela sequestrava as crianças, que eu acho que era só as meninas que ela sequestrava. Mas bom, e aí ela levava pra casa dela, deixava lá no porão e amarrava elas com uma corda no pescoço e deixava elas lá. Quando ela matava os aldeões, ela sempre procurava achar um brinquedo, ou se a roupa fosse colorida, coisa assim de criança, ela sempre estava pegando e levando para as crianças. Então, teve um dia que ela percebeu que as crianças já estavam morrendo de fome, morrendo de frio. E isso deixava ela muito triste, porque, aliás, ela amava as crianças como se fossem filhas, né? E então, como já não tinha tantas crianças perto de lá, ela decidiu atacar os vilarejos e matava os pais e sequestrava as crianças, levava para casa dela e fazia tudo aquilo que vocês já sabem, que eu já expliquei. Bom, depois de um tempo acabou que aconteceu uma guerra, onde os soldados alemães tiveram que passar pela floresta para fazer a marcha para ir para os inimigos, ou os inimigos estavam atacando. E com isso, a Hunters acabou vendo alguns dos alemães que estavam passando por lá e ela matava e ficava com os brinquedos e levava para as crianças, né? E depois de um tempo, acabou que teve muitas mortes, muita guerra por lá e
a floresta desapareceu junto com a Hunters. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. E depois disso, ninguém mais ouviu falar da Hunters, da Ana, e foi isso, gente. E bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta o que você achou. Se vocês querem que eu faça das outras histórias aí, é a minha primeira vez, então não sou muito de fazer esses vídeos. Mas se vocês gostarem, eu faço mais. Que eu queria trazer de outros killers também, dos sobreviventes. E é isso, gente. Beijão. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Tchau! La 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 la.